Fala rapaziada ligada no Pós-Pelada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí no canal pra vocês, de novo aí do Cartola, aí pra gente dar uma mitada ou dar uma zicada. Da última aí a gente infelizmente acabou zicando aí, fui mal, fiquei com 77 só cartoletas, fiz 11 pontos, né, quase 12 pontos se não me engano. E infelizmente aí, porque alguns times das apostas que eu tinha feito nos jogos mais seguros ali, que era o do Inter e do Atlético, eles acabaram indo mal, o Atlético perdeu do Fortaleza e o Inter empatou com o Atlético, com o Sport, perdão. E aí eu vou dar umas dicas aí pra vocês agora da segunda rodada. Lembrando que a segunda rodada do Cartola ela é muito diferente das outras, porque a segunda rodada ela inverte o tema ali de desvalorização e valorização dos jogadores. Ou seja, geralmente você coloca um cara para valorizar, quando você está precisando de cartoletas, um cara que fez negativo ou que foi mal na última rodada para ele poder valorizar em cima disso. A segunda rodada, não. A segunda rodada só acontece ao inverso. Os jogadores que estão valorizados, ou exemplo ali, o Tassiano, o Elinho, o Thiago Volpe, Edenilson, esses jogadores, como eles foram bem na última rodada, agora, na segunda rodada, eles vão valorizar muito provavelmente. Basicamente, é assim, você vai ter que escalar os jogadores que foram bem na última rodada. Isso exclusivamente para essa segunda rodada do Cartola. É meio difícil explicar, mas é isso. Pode confiar que se vocês forem aí e escalarem os valorizados, provavelmente vocês vão acabar valorizando o cartoleiro, se vocês forem atrás aí, realmente é isso. Vamos começar aí então falando dos jogos. O primeiro jogo aí que a gente vai ter, Santos e Ceará na Vila Belmiro. É um jogo aí que é meio complicado de arriscar, é um jogo de risco, por quê? Porque o Santos, ele perdeu ali de 3-0 pro Bahia, lá no Pituaço, e é difícil aí de ganhar do Bahia, mas tudo bem. Porém, o Santos é um time que vem em uma decrescente muito grande depois da final da Libertadores, igual eu falei ali na primeira rodada, e falei bem do Bahia, né? Então talvez a aposta seja no Ceará, mas é um jogo difícil, porque o Santos é o Santos sempre surpreende, né? Mas talvez seja um jogo bom para escalar os jogadores do Ceará, mesmo fora de casa aí. Mas o Santos acabou de terminar de jogar com o Cianorte, ganhou de 2-0, tá ganhando ainda, não sei se o jogo terminou. Mas se você é santista e tá achando que o Santos vai poder vingar aí, vale a pena talvez arriscar ali o Marinho ou algo do tipo. Outro jogo aí também, Atlético Goianiense e São Paulo, no estádio do Atlético Goianiense. Dois times que tem uma zaga impressionantemente bem postadas, né? Não tomam muitos gols durante as partidas. Nas últimas partidas ele não tem tomado gol. O Atlético, que vem de uma vitória em cima do Corinthians na Arena Corinthians, e o São Paulo, que vem do empate contra o Fluminense no Morumbi. São dois times ali que vem, o São Paulo meio que favorito aí para buscar uma das 6 vagas ali da Libertadores, e o Atlético Goianiense ali um pouco mais para brigar ali talvez pelo não rebaixamento, algo do tipo, né? Mas o Atlético a gente nunca sabe, o Atlético vem bem postado aí, tem uns jogadores bons aí, e é um jogo difícil de apostar, um jogo bom para volante. Quem aí pensa em escalar volante, gosta de escalar volante, esse é um jogo bom para escalar, porque conta aí provavelmente com muitos desarmes no meio campo, um jogo mais preso, truncado ali, né? E aí o outro jogo aí que vai ter aí, a Grêmio e Flamengo, na Arena Grêmio, a gente não sabe ainda se vai ter o jogo, tá? A confirmar, mas provavelmente não vai ter, por causa aí que o Flamengo tem 3 convocados para a seleção e buscaram adiar o jogo, e provavelmente vai ser cumprido, né? Não vai contar pro Cartola, mas se voltar os jogadores, aí é um jogo difícil, jogo que é aquele jogo pegado, né? Difícil de apostar para algum dos dois lados. Aí, outro jogo também, Red Bull Bragantino e Bahia. Um jogo aí que os dois vieram ganhando de um 3-0. O Bahia ganhou de 3-0 do Santos. E o Red Bull Bragantino ganhou da Chapecoense 3-0. Os dois times aí bem valorizados. Vale muito a pena escolher aí algum dos dois aí. Tanto, acho que um pouco mais da parte do ataque do Bahia, do meio ali, da parte do Bragantino ali, o time inteiro pode vir à tona, né? É um jogo difícil também, um jogo bem parelho, mas o Red Bull Bragantino para mim é um pouco superior, até porque vai jogar em casa também. E vale a aposta nesse jogo. Esse jogo é um dos jogos bons da rodada aí, até pelo fato daquele negócio que eu expliquei pra vocês, da desvalorização e valorização. Os dois times estão bem valorizados, então vale a pena aí apostar nesse jogo. Próximo jogo aí também, Fluminense e Cuiabá, provavelmente um dos jogos mais apostados aí da rodada pelo Fluminense, por estar jogando em casa no Maraca, e pelo adversário ser fraco, até pelo caso do Cuiabá. O Cuiabá tá com alguns problemas internos aí, demitiu o técnico na primeira partida, já veio aí algumas polêmicas aí relacionadas ao vice-presidente, algum zagueiro ali, eu não sei ao certo como é que funciona isso, mas a gente sabe que o elenco tá rachado, a gente sabe que o Cuiabá vem com problemas aí, e o Fluminense vem numa crescente aí, passou em primeiro no grupo da Libertadores, e todo mundo aí tem tudo para apostar no Fluminense. É lógico que o Cuiabá pode ganhar a partida, é muito improvável, mas sempre tem chance. Se o cara entrar para a partida, geralmente
a gente sabe que ele pode ganhar, mas é muito improvável. No próximo jogo aí a gente tem Fortaleza Internacional na casa do Fortaleza. É um jogo difícil, um jogo meio restrito assim, por quê? Porque o Internacional empatou com o Sport, eu acho que foi um pouco mais de erro de percurso ali, mas o Fortaleza vem muito forte. O Fortaleza vem de uma vitória aí em cima do Atlético Mineiro, que também é um dos favoritos para a competição, né, para todas as competições que envolvem times brasileiros. E, pô, o Fortaleza mostrou que tem futebol ali, o Pikachu conseguiu fazer 2 gols ali, entrou quase jogando de ponta. E tem alguns jogadores interessantes aí pra esse jogo, talvez. Por quê? Porque eles estão desvalorizados, é aquele negócio que eu expliquei pra vocês, que a segunda rodada é meio que inverso, os jogadores valorizados não valorizam. Esse jogo meio que fica meio a critério aí mais pelo lado do Fortaleza, né? Aí também temos, depois, Atlético Mineiro e Corinthians. Corinthians que perdeu do Atlético Goianiense, um jogo difícil aí pro Corinthians. O América Mineiro vem demonstrando bons jogos aí, ano passado chegou longe na Copa do Brasil, o Lisca ali, seu técnico, sempre belisca algumas coisas, né? E o América é um time perigoso, talvez valha a pena ali colocar o goleiro, algo do tipo, um jogo arriscado, talvez um jogo bem provável que não tenha muitos gols ali, seja tipo 1-0, 0-0, 1-1 no máximo. Bem provável que saia algum gol ou outro. O Corinthians ali sempre tem dificuldade de chegar no gol adversário. E o América Mineiro é um time que geralmente joga um pouco mais para trás, mas sempre busca um golzinho, né? Outro jogo aí que a gente vai ter também, Palmeiras e Chapecoense. Provavelmente todo mundo vai apostar no Palmeiras, é um jogo bem desigual aí, junto com o Fluminense Cuiabá. Chapecoense é um pouco mais perigosa, talvez. O Cuiabá também vinha sendo perigoso, mas aí teve essas brigas internas aí que a gente não sabe muito como que aconteceu. Mas aí o Palmeiras é muito favorito, né? A gente sabe da capacidade técnica do Palmeiras, ganhou tudo ano passado. E vale a pena apostar em alguns jogadores do Palmeiras ali, talvez até no SG. Mas é aquela questão ali da desvalorização e valorização que eu falei do último jogo. Não vale apostar provavelmente na Chapecoense, a não ser que você esteja muito confiante, esteja sabendo de coisas que eu não sei. Que o Chape vai ganhar do Palmeiras fora de casa, eu acho muito improvável. Aí o penúltimo jogo da rodada, Juventude e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar fora de casa. É um jogo talvez bom ali para você arriscar alguns jogadores do Atlético Paranaense. É um jogo difícil de se escolher, né? Porque o Atlético Paranaense ganhou de 1-0 ali o primeiro jogo ali, na miúda do América Mineiro. Mas ainda continua sendo um jogo difícil ali, talvez saia um gol ali pro Atlético, talvez. É um jogo meio fora de apostas. Se você fosse para apostar em alguém, talvez o Santos ali no gol do Atlético, mas é um jogo que defensivamente pode ser muito ruim, porque pode ser um gol para cada um dos dois lados e você perder seus 5 pontos. E o Atlético, teoricamente, tem a superioridade ali em técnica para poder ganhar a partida. E o último jogo aí da rodada que a gente tem, Sport Atlético Mineiro, lá na Ilha do Retiro, na casa do Sport. É um jogo difícil, até porque o Sport conseguiu arrancar um empate do Inter no Beira-Rio. É um jogo que todo mundo achava que o Inter ia ganhar, né? E também que o Sport vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time bom, porém perdeu do Fortaleza o primeiro jogo. Então a gente nunca sabe, né? Eu acho que esse empate, essa derrota da primeira rodada, talvez tenha sido mais um erro de percurso aí dos dois. E eu acho que a vitória, teoricamente, ficaria na mão do Atlético, mas o Sport tem tudo aí para beliscar esse jogo. Agora vamos lá pro Cartola. Estamos aqui no Cartola já, rapaziada, vou passar um pouco aí para vocês de umas dicas, uns jogadores que podem valorizar. A gente tem que ter sempre em mente que essa rodada 2 é invertida a questão da valorização e da desvalorização, igual eu já falei para vocês. Então a gente tem que focar mais nos jogadores que estão valorizados. O problema disso é que os jogadores valorizados estão caros. O Tassiano, o Elinho, o Ítalo, esses jogadores aí, o Thiago Volpe, eles estão caros, o Fernando Miguel. Então é difícil da gente investir. Eu no meu caso, eu tô com 77,75 cartoletas, vocês podem ver aqui. Desvalorizei muito na última rodada, mas vou ter que trabalhar para voltar com isso. E eu tenho dificuldade de escalar os jogadores de alto cartoletas aí, porque eu não tenho muito patrimônio, né? Vamos começar aí pelo goleiro. Lembrando, sempre que a gente vai visar, sempre a valorização. Aqui no começo, a gente pode ver os goleiros mais valorizados, aí o Thiago Volpe, o Fernando Praz, o Santos, Marcos Felipe. Se fosse para falar um pouco mais de goleiros mais seguros, assim, jogos um pouco mais fáceis, o Marcos Felipe é uma boa opção. Marcos Felipe aí que fez 3 defesas no primeiro jogo. E tem um jogo contra o Cuiabá aí meio com problemas internos, um pouco mais de dificuldade para o Cuiabá, e o Fluminense é realmente favorito para essa partida. Temos 2 aqui embaixo, o Jailson e o Júlio César. Tem dois jogos um pouco mais legais. O Palmeiras não tanto, mas o Júlio César contra o Bahia
pode ser um pouco mais exigido, acabar fazendo mais defesas e fazer uma pontuação legal aí pro Cartola. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, lembrando que eu falei que não vale tanto a pena por causa das cartoletas, né? Mas aqui, o João Paulo contra o Ceará é um jogo difícil, mas ele costuma sempre dar umas mitadas, né? Ano passado ele fazia bastante defesa. Ele pode ser bastante exigido nesse jogo, pode fazer uma pontuação alta, mas lembrando que ele precisa de uma pontuação alta para poder valorizar, porque ele fez -3 na passada e desvalorizou bastante. O Marcelo Lomba, ele desvalorizou aqui, esse é o problema que eu falei para vocês. Ele é um bom risco para a gente correr, porque é o Fortaleza geralmente chega bastante, mas é um risco a se correr, porque o Fortaleza faz gols aí, e se acabar no 0-0, talvez ele faça bons pontos e seja uma mitada. O meu goleiro aqui, por minha escolha, vai ser o Matheus Cavicchioli contra o Corinthians. Por quê? Eu não tinha falado dele ainda. O Corinthians é um time que dá um chutinho, mas não chega tanto assim, é difícil de ter uma oportunidade boa. E ali, se ele se manter bem ali contra o Corinthians, ali, fazer uma defesinha ou outra, ele já vai garantir talvez um SG, e o Corinthians vem de uma derrota em casa, né? Mas às vezes o Corinthians faz um gol de cabeça, mas eu vou correr esse risco. Ele não está tão desvalorizado, então não vou ter tanto problema com cartoletas. Mas em relação a ele e o Júlio César e o Jailson, ele fez 2 pontos na partida passada. Então ele tem uma chance mais fácil de valorizar. Vamos aqui dos laterais então. Os laterais, temos várias boas opções. Aqui, o King e o Fagner, talvez não dê muito para você fazer um bom uso deles, porque estão meio desvalorizados e custam caro, e a média deles não é tão alta. O King mesmo batendo pênalti pode ser um bom risco a se correr, talvez, né? Mas é meio arriscado demais pensando nas cartoletas, né? Se fosse para colocar os laterais mais seguros, eu falaria aqui mais o Egídio, o Samuel Xavier, que tem um jogo um pouco mais fácil, né? Como eu não tenho tanta cartoleta, eu não consigo escalar alguns jogadores maiores, mas eu daria de dica, se fosse para escalar, se eu tivesse cartoletas, o Aderlan e o Igor Vinícius do outro lado. Por quê? O Igor Vinícius, provavelmente, se ele fizer tipo -3, ele valoriza. E é um jogo que ele pode se destacar, ele sempre sobe bastante, dá bastante assistência. E o Aderlan, que fez 7,40, tá uma média bem parecida ali com o preço e valorizou. Então, pensando em cartoleta aí, provavelmente esses dois são já uma melhor opção. E pensando nas suas cartoletas atuais, se você valorizou na última rodada, esses dois são uma boa opção. Se fosse para dar uma arriscadinha, se você quiser tentar beliscar uma mitada ou algo do tipo, aqui, talvez o Saravia seja um bom risco a se correr, talvez o Dodô, junto com ele do outro lado, o Mariano. O Gabriel Dias é um jogador que sempre busca ali um golzinho, sempre ano passado no Fortaleza fazia um golzinho ou outro, dava uma assistênciazinha, fazia sempre bastante ponto. Talvez valha a pena o risco nele, ele vai ser meu reserva essa rodada, porque ele não estreou na primeira rodada, vai estrear agora e a chance dele valorizar é pequena, né? Então eu vou colocar ele no banco só por desencargo mesmo. Eu aqui, pelas opções que eu tenho, eu vou de Igor Vinícius, que eu falei, porque ele não tá tão caro e a valorização dele é quase clara. Samuel Xavier, eu só não vou, porque eu vou com o Igor Vinícius e eu não vai sobrar cartoleta, e eu vou ser meio que obrigado aqui a ir mais baixo, vou com o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, que provavelmente vai valorizar também. Eu iria com o Samuel Xavier, mas eu não tenho dinheiro, se fosse até mais pra cima eu iria com o Aderlan, mas o Vitor Luiz vai ter que ser minha opção aqui. Agora vamos pra zaga. Zagueiros aqui. Zagueiros um pouco mais seguros, assim. O zagueiro mais seguro que você vai ter, pensando em cartoletas e valorização, é o Fabrício Bruno, porque ele fez 13,70 e o preço dele é 12,32, está bem perto aqui um do outro. Então vale a pena colocar ele se você está com bastante cartoleta. O Lucas Claro também é um zagueiro seguro, que vai ter um jogo fácil, provavelmente não vai tomar gol. E tá valorizado também, e provavelmente vai valorizar ainda mais. Outro zagueiro aí que a gente tem seguro também é o Impereiro do Palmeiras. Talvez valha a aposta nele, porque é um jogo mais fácil assim pro Palmeiras. Não vai jogar o Gustavo Gomes, porque ele tá machucado. Tá convocado. Então vale a aposta no Impereiro. O Impereiro ali, se for comparar com o Luan, os dois não são muito bons. Aí que a torcida do Palmeiras aí pode dizer pra mim que não gosta muito deles, né? Mas eu, se fosse para escolher entre ali um mais seguro, talvez o Impereiro seja uma boa opção, porque ele participa um pouco mais do jogo do que o Luan. O Luan não faz muita coisa, geralmente quando faz merda, né? Então fica meio difícil aí o critério, mas o Impereiro entre os dois eu acho que é um pouco melhor. Eu vou aqui com o Léo Ortiz,
Por quê? Eu não posso com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é muito mais caro do que eu posso comprar, né? Léo Ortiz vai ser um dos meus zagueiros aqui, porque ele apoia bem, tem uma chance ali de fazer um golzinho às vezes, né? Aí, zagueiro, se você quiser apostar, quiser correr um risco aí, se você tem fé que o Atlético vai ganhar, o Hever, que vai jogar a primeira partida, não estreou na primeira, aquele mesmo problema que eu já expliquei pra vocês, ele pode desvalorizar, mas ele sempre faz um golzinho, sempre chega bem na área, né? Tem uma presença de cabeça bem grande. O Vitor Cuesta também pode fazer um golzinho, ele sempre chega ali, tem uma presença boa também. Mas é um risco a se correr, né? Se eles tomarem gol, você perde o SG e às vezes ali pode tomar amarelo, daí a gente já fica negativo e a gente não quer isso. Como o Vitor Cuesta está bem desvalorizado aqui, fica meio arriscado colocar ele em questão de valorização, porque tem que fazer muito ponto para poder valorizar, né? Mas se você não tem problema com isso, corre o risco aí. Luiz Otávio também talvez seja uma boa. Eu, por enquanto, vou com o Empereur mesmo, porque não sei muito como arriscar ainda, não sei quantos cartoletas vai sobrar. Aqui no meio, o meio campo, vamos de meio. Gabriel Teixeira e Martinelli são boas opções para serem colocadas. E a última aí que eu colocaria como aposta da rodada aí, o Rodrigo Nestor do São Paulo. Deixa eu achar ele aqui, tá mais para baixo um pouco. Rodrigo Nestor de São Paulo vai estrear agora. Mesmo ele estreando, ele custa muito pouco, então ele tende a valorizar, mas ele mesmo assim precisa um pouco mais de pontuação. E, igual eu falei ali antes, é um jogo bom para volante esse, porque os dois times são ali um pouco mais defensivamente agudos, né? Então fica mais um pouco difícil de chegar no gol, e se pintar um gol, provavelmente a bola vai passar pelo pé dele e você tem a chance de dar uma assistência. Ele vai ser meu primeiro volante, meu primeiro meia aqui, né, para pontuar, e sempre vai buscar um desarme, né? Isso que é bem importante. Desarme vale 1 ponto, se ele conseguir fazer 5 desarmes, ele já está fazendo 5 pontos a mais. Meu outro meia vai ser o Gabriel Teixeira, porque eu não tenho muito dinheiro para investir. Por que eu vou nele? Os últimos jogos aí, pelo menos na parte do Carioca, o Fluminense, ele sempre deixava um golzinho, consegue desarmar bem. Então se ele conseguir fazer um desarme, ele provavelmente ele já chega. Se ele conseguir fazer um gol, ele provavelmente vai bater os 10 pontos. E meu outro volante, meu outro meia aqui, eu vou de volante também. Eu vou no Ederson. O Ederson vai ser um pouco mais arriscado mesmo contra o Inter, mas ele desarma bastante. Ele, se provavelmente pintar um gol ali, vai ser para passar pelos pés dele também. Ele chuta bem de fora da área, ali bobeando, ele pode fazer um golzinho. Vou arriscar nele, até porque eu não tenho tantos cartoletes para usar. Se não, um bom chute para essa rodada aí seria aqui mais para cima o Edenilson, o Vina, o Tassi. O Vina não, por quê? O Vina precisa de muito ponto para valorizar, igual aquele esquema que eu expliquei, vai estrear e ele custa muito caro. E aqui, o Edenilson talvez seja uma boa, junto com o Tassiano. O Nacho eu não apostaria tanto, mas se ele fizer um bom jogo ele pode te vingar, né? O Lucas Evangelista é uma boa para valorizar, o Lindoso. Mas aí é um risco que vocês correm aí, aqui mais para cima provavelmente vocês não vão desvalorizar cartoletas. Se não me engano, o Tassiano, se ele fizer tipo menos 3, ele valoriza ainda. O Lucas Evangelista é bem próximo disso também. Então, pensando mais em valorização, esses aqui mais pra cima, se você tiver com um cartolete sobrando, vale a pena investir. Aqui, o Marinho. Marinho pode ser um bom chute, se você tem cartoleta sobrando ou quer investir no Marinho, se bobear, é o Marinho, né, velho? O Marinho não tá jogando muito bem, igual tava jogando ano passado, mas ele não jogando muito bem, ele já faz a diferença, né? E bobeando ali, ele faz um golzinho ali, já busca ali, mesmo fazendo um golzinho, ele provavelmente faz uns 12 pontos, porque ele participa muito do jogo, né? Dá muito chute, sofre muita falta. E aqui mais pra baixo, o Hulk é uma ótima opção aí, porque ele precisa fazer muito pouco ponto também para não valorizar. O Elinho também, junto com o Rossi. O Fred é o mesmo esquema lá do Vina, que eu falei, do Jailson, do Júlio César. É a estreia dele, então ele precisa fazer mais pontos para valorizar. Mas o jogo dele é fácil e ele é o centroavante do time. Então provavelmente se sair um golzinho ali, a chance de ser dele é bem grande, né? O Ítalo é uma boa opção. Se fosse para falar em questão mais de segurança, assim, é um pouco mais difícil de falar nisso, em questão dos centroavantes, até porque, geralmente, se o time for fazer gol, a chance mais alta de ser gol é do centroavante, né? Então a gente pode falar aqui um pouco mais de segurança do Hulk. O Hulk é um centroavante seguro para você colocar se você tem bastante cartoleta. Descendo mais aqui um pouco, o Fred também é um centroavante um pouco mais seguro, por o jogo dele ser um pouco mais fácil, a chance que ele tem de fazer um gol é um pouco maior que a dos outros. O Ítalo também é bem seguro. Descendo um pouco aqui, o Rony é uma boa aposta para essa rodada, vai ser meu capitão. Não gosto muito do Rony Elson, né, mais conhecido. Mas
por méritos aí do estagiário, que ama o Rony, eu vou de Rony, vou colocar ele de capitão. Ele sempre belisca ali, sempre participa bastante do jogo, dá alguns desarmes, e vai que ele faz uns 2, 3 golzinhos aí pra animação da turma, né? Vou com ele. Meu outro aqui vai ser o Caio Paulista que provavelmente vai ser bem seguro também, até pela questão da valorização que eu falei pra vocês. Vai ser bem escalado aí pelos cartoleiros, diga-se de passagem. Aqui o Arthur pode ser uma boa, talvez. O Sacha, se você tá colocando fé junto com o Marrone no Atlético, você pode apostar. O Pablo geralmente não toca muito na bola, mas às vezes faz um golzinho ou outro. Meu outro centroavante aqui vai ser o Vitinho. Vitinho que é mais ponta, né? Joga um pouco mais aberto, mas ele participa bastante do jogo também, e ele é barato e a chance dele valorizar um pouco melhor. Esse aí é meu time aí. Eu vou colocar até o Rony aqui de capitão. O meu técnico vai ser o Lisca, porque eu não tenho dinheiro pros outros, né? Então, vou ser meio obrigado a colocar o Lisca. Pra quem não viu o último vídeo, como é que funciona o técnico? O técnico é a soma de todos os jogadores em média. Então, qual técnico é bom? O técnico que você achar que o time dele não vai tomar gol e geralmente vai ganhar. Ou às vezes o empate é melhor. Por quê? Daí a zaga dele valoriza, ele deixa de perder os pontos da zaga. Se o time dele não tomar gol, geralmente o técnico ali faz um 5, alguma coisa do tipo. Então, e vamos pro banco de reserva. O banco, só explicando rapidamente aí pra quem não viu também, ele só substitui seu jogador se o seu jogador não jogar. Daí, se o seu jogador não entrar em campo de maneira alguma, ele não pode entrar. Às vezes ele começa no banco, ele entra aos 95, joga até os 96 e sai, e acaba o jogo. Ele vai pontuar e vai continuar aquele lá. Então, aqui no banco eu vou com o Júlio César, porque mais para cumprir tabela, né? Meu goleiro titular provavelmente vai jogar mesmo. Meu zagueiro aqui, que fica meio difícil, mas eu vou colocar o Igor Rabelo só por desencargo. Aqui os laterais, igual eu já falado. Vai ser aquele Gabriel Silva, que é o mais caro que eu consigo colocar também. Que no meio-campo, o meio-campo vai ser o Danilo Barbosa do Palmeiras. Não tem muito o que fazer mesmo, é só colocar aqui mais para cumprir. Meu atacante reserva vai ser o Marrone ou o Pablo, o estagiário? Vou no Pablo. Você vai no Pablo? Então eu vou de Marrone só pra tirar pira só, então. Esse aqui é meu time, ó, rapaziada. Ficou assim aí, vocês podem ver aí. Provavelmente eu vou mudar aí, até chegar aí os dias dos jogos, que é sábado, né? Alguns jogadores podem trocar aí alguma coisa. Lembrando que a gente não tem ainda confirmado o jogo do Grêmio e do Atlético, do Grêmio e do Flamengo, perdão. E para escalar essa rodada aí, lembre-se sempre aí desse negócio que eu falei, da questão da valorização, nessa segunda rodada, especificamente na segunda rodada, ela é invertida, então vocês têm que visar sempre escalar os jogadores que estão valorizados para você poder valorizar e não perder cartoleta. Se você escolher, por exemplo, o Nenê que fez menos 4,80, lá 4,20 da última partida, porque perdeu o pênalti, ele não vai valorizar porque é a segunda rodada. Normalmente ele valorizaria muito, porque ele fez menos 4,20, desvalorizou bastante, e na próxima rodada ele valoriza, porque ele vai fazer provavelmente 2 ali, se ele fizesse. O Nenê que mesmo fazendo gol geralmente só faz 8 ali, alguma coisa do tipo. Mas sempre visando aí, quando vocês forem escalar, essa questão da valorização, escolham aí os mais valorizados para poder visar a cartoleta, mas sempre vale o risco. E lembrando que o Cartola, mano, é um jogo de futebol, é muito difícil de você sempre cravar um vencedor, sempre tem a chance de acontecer uma zebra. E se o time entrou em campo, geralmente ele tem a capacidade total de ganhar o jogo. E é isso, rapaziada. Se estiver com dúvida aí, pode mandar lá na DM do Instagram aí que eu vou tentar responder vocês. E, deixa o like aí se vocês gostou, dá o apoio. Tamo junto, é nóis.